do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vai ver ele concluído ainda esse mês, agora que acabou a eleição? Olha, a investigação, como eu sempre disse, ela tem o seu curso, o seu prazo necessários para que a gente cumpra a tarefa com o nosso trinômio básico: autonomia da equipe de investigação, qualidade da prova e responsabilidade. A equipe tem trabalhado ao longo do tempo com essas premissas e tem a expectativa de ainda nesse mês de novembro concluir todas as investigações que dizem respeito aos ataques à nossa democracia. O delegado Leandro Almada da Costa passou pela Polícia Civil de Minas Gerais e está na Polícia Federal há 14 anos. Ele já ocupou cargos como superintendente regional da PF no Amazonas e na Bahia. Almada investigou a atuação da Polícia Civil no caso Marielle. A investigação concluiu que uma testemunha foi plantada para prejudicar o inquérito policial. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de novembro de 2024, são 8 horas da manhã. Na reta final do primeiro lote de condenações de Bolsonaro, Supremo e Polícia Federal tomam medidas para acelerar processos. Prisão já tem cronograma. A Polícia Federal prepara mudanças na DIP, Diretoria de Inteligência Policial, setor que cuida dos inquéritos envolvendo Jair Bolsonaro. O novo chefe será Leandro Almada, atual superintendente do Rio de Janeiro, delegado que teve protagonismo no caso Marielle. A mudança já está tomada, já foi prevista para vigir nas próximas semanas, após a conclusão do inquérito do golpe. A mudança de comando da operação significa que o processo de investigação dos atos golpistas do 8 de janeiro está concluído e isso representa uma péssima notícia para o bolsonarismo. O Procurador-Geral da República divulgou no fim de semana para a imprensa que tem um caso denso e forte contra Bolsonaro e que o ex-presidente está implicado até a tampa com a tentativa de golpe do 8 de janeiro e com o uso da ABIN para espionar adversários. O Supremo Tribunal Federal diz que o principal inquérito contra Bolsonaro chegou ao fim e anuncia a conclusão dos inquéritos das fake news e das milícias digitais que envolvem, além de Bolsonaro, Elon Musk. Diante desse quadro, autoridades prevêem prisão de Bolsonaro no segundo semestre do ano que vem, após o esgotamento de todos os recursos no Supremo Tribunal Federal. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Antes de prosseguir também, eu quero passar para você a informação que às 18 horas e 30 minutos desta segunda-feira, o blog da Cidadania vai entrevistar o Dr. Pedro Serrano. Dr. Pedro Serrano é professor da PUC São Paulo, foi advogado deste que vos fala durante os ataques que o blog da Cidadania recebeu em 2017 por parte de Sérgio Moro e da Lava Jato. Quem me defendeu foi o Dr. Pedro Serrano, que hoje vai falar ao blog da Cidadania sobre a Procuradoria-Geral da República. Eu falei com o Dr. Pedro Serrano ontem à tarde e nós conversamos sobre a comunicação do Procurador-Geral da República de que vem chumbo grosso contra Bolsonaro por aí. O Dr. Pedro Serrano diz que concorda com essa premissa e decidiu falar ao blog da Cidadania. Ele é uma pessoa que conhece extremamente essa área, foi cotado inclusive para ministro do STF e jurista, professor da PUC de São Paulo e fundador do grupo Prerrogativas, o Dr. Pedro Serrano. A entrevista vai ser vital para que todos entendam aquele que provavelmente será o julgamento mais importante da década, o de Bolsonaro, e que o mundo inteiro irá acompanhar. O Dr. Serrano, como eu já disse, ele me defendeu no caso do Sérgio Moro e deve fazer muitas considerações importantes sobre a prisão de Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, Valdemar Costa Neto e outros golpistas. Ele vai explicar por que Alexandre de Moraes e Paulo Gonet estão preparando um processo arrasador.
O Pedro Estevam Serrano é advogado, professor de Direito Constitucional e sócio fundador do Teixeira Ferreira e Serrano Advogados Associados. Ele é ex-procurador do Estado de São Paulo, é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, pós-doutor em Ciências Histórico-Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Não deixe de assistir, será às 18h30 desta segunda-feira, 11 de novembro. Muito bem, o Alexandre de Moraes e os outros ministros do STF, eles não estão nem aí para essa conversa de Donald Trump, de Estados Unidos, nem de nada. Na verdade, eles demonstram uma tranquilidade até surpreendente, porque esperava-se que algum nível de preocupação pudesse haver. O Alexandre de Moraes reagiu com ironia e comentários jocosos, ou seja, cômicos, bem-humorados à vitória de Donald Trump e aos riscos que podem surgir no caminho do STF com o retorno do republicano à Casa Branca, especialmente em relação à ameaça de um grupo de deputados republicanos de revogar visto de entrada de ministros do STF no território americano. Isso é algo, chega a ser um pouco ridículo, porque na diplomacia vige o princípio da reciprocidade. Então, várias autoridades norte-americanas teriam a entrada proibida no Brasil, mesmo que não fosse interesse dessas autoridades vir ao Brasil. Funciona o princípio da reciprocidade e vai haver, diante disso, uma pressão muito grande do empresariado estadunidense, evidentemente, e do empresariado brasileiro também, por outro lado, por conta de que isso vai atrapalhar muito os negócios entre os dois países. Particularmente, eu não acredito que essa medida vai para frente. Segundo relatos obtidos pelo jornal Globo, após a confirmação da vitória de Trump, Moraes puxou o assunto com os colegas na sala de togas do STF sobre o fato de que a imprensa brasileira publicou reportagens e notas sobre o risco dele não poder mais viajar para os Estados Unidos. Foi o próprio Moraes quem trouxe o assunto na roda de conversa com os demais integrantes, tratando da possibilidade aos risos e minimizando a chance de ameaça se concretizar, segundo o interlocutor relatou. Em setembro, um grupo de parlamentares dos Estados Unidos alinhados a Trump encaminhou uma carta ao secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, solicitando a revogação dos vistos de todos os ministros do Supremo, com destaque para Moraes, descrito no documento como ditador totalitário. Blinken comanda o Departamento de Estado, que chefia a diplomacia dos Estados Unidos, e agora vai tudo para as mãos de alguém do Donald Trump. A iniciativa nem foi olhada pelo governo Biden. Vamos ver o que é que o governo Trump vai fazer. O STF esclareceu que Moraes possui visto em vigor para viajar nos Estados Unidos, mas ele costuma ir mais para a Europa. A última vez que o Moraes esteve nos Estados Unidos foi em 2022. Bom, os ministros do STF e do TSE dizem que o Bolsonaro pode tirar o cavalo da chuva, ele vai continuar inelegível em 2026 com Trump, com NASA, com Elon Musk, com SpaceX e, como diria o Flávio Dino, com os Vingadores, com a Liga da Justiça, né, o Tarcísio. Não tem essa possibilidade de um outro país interferir no julgamento soberano aqui no Brasil. Seria o fim da República. Ministros do Supremo e do TSE consideram improvável que Bolsonaro consiga reverter a condição inelegível pela via judicial. Aliados de Bolsonaro voltaram a ter essa esperança após a eleição de Trump. Em caráter reservado, integrantes do STF e do TSE afirmaram que é nula a chance de o STF reverter a decisão do TSE que deixou Bolsonaro inelegível. Só um golpe de Estado, né? Aí não se sabe, né? Se os Estados Unidos mandarem a quarta frota para cá para invadir o Brasil, talvez, mas só se for feito isso, né? Ainda segundo ministros da cúpula do Judiciário, não haveria caminho processual para o próprio TSE reverter as decisões, uma vez
que os processos não tramitam mais na Corte Eleitoral. A avaliação, portanto, é que o ex-presidente não encontrará meios para incluir o nome na urna eletrônica em 2026. O Bolsonaro, ele teria que apelar ao Supremo. Ao TSE não adianta apelar mais, porque o assunto já subiu para o Supremo, a inelegibilidade de Bolsonaro. O Supremo, ninguém em sã consciência, a menos, como eu já disse, que haja uma guerra, um golpe de Estado, uma bomba atômica no Brasil, não vai mudar nada. O fato é que o PGR já fez chegar à imprensa essa matéria do Hélio Gaspari, que deu origem a um vídeo que eu fiz ontem pela manhã. Ela virou uma bomba, porque o Hélio Gaspari é o principal jornalista investigativo do Brasil, é um jornalista muito laureado, né? Ele escreveu uma série, uma trilogia sobre a ditadura militar. É um sujeito aí que não joga uma vírgula fora. E ele diz que o PGR vai para cima de Bolsonaro e que vem chumbo grosso por aí. Diz que a denúncia tornará mais pedregoso o caminho do ex-presidente, a denúncia do PGR, e nas próximas semanas o PGR vai enviar ao Supremo a denúncia contra Bolsonaro e deve começar pelo caso das joias, se por acaso houver algum atraso no caso do golpe. O Bolsonaro vai começar a ser denunciado já, e isso inclusive é uma resposta aos Estados Unidos. Por isso que STF, PGR e a Polícia Federal estão acelerando os processos contra Bolsonaro. E na verdade outros processos estão sendo acelerados, mas tem também uma nova medida, que é a conclusão do inquérito do golpe já está precificada. Olha só isso aqui, gente. Essa matéria, e é muito importante, essa e a que eu vou ler a seguir, é muito importante porque ela mostra o seguinte: acabou o inquérito do golpe, acabou. Se você é bolsonarista e não está me ouvindo, leia meus lábios. Acabou o inquérito do golpe. Com isso, o Bolsonaro vai se defrontar com um julgamento que vai atrair a atenção, não é do Brasil não, é do planeta. Após a conclusão do inquérito do golpe, a Polícia Federal vai ter mudanças que devem dar nova cara ao comando da operação. Já há definição sobre troca de número 2 da instituição e o comando da Diretoria de Grandes Investigações. Minha amiga, meu amigo, eu trago o professor Pedro Serrano aqui hoje para a gente falar do assunto, porque é um especialista. Como eu não sou jurista, nem mesmo advogado, eu sou só um jornalista. Muitas vezes a gente fala, o pessoal fica em dúvida, tal. Eu até entendo, é normal isso, não é? Que as pessoas fiquem em dúvida, porque é apenas um jornalista entre tantos jornalistas dando uma versão. Já o doutor Pedro Serrano, inclusive, ele disputou a vaga que depois passou a ser ocupada pelo ministro Flávio Dino no STF, e é um dos mais importantes juristas do país, é um amigo também, e é uma das pessoas, um dos juristas que me alimentam, né? Que me dão informações e tal, e o professor Pedro Serrano, ele concorda plenamente com essa visão que eu estou lhe passando, e eu vou trazê-lo para sanar dúvidas e para que ele possa explicar aquilo que eu tenho dito, mas eu dizendo é uma coisa, não é? O doutor Pedro Serrano dizendo é outra, e não existe jurista que vai dizer algo diferente para você. O fato é que você precisa de um processo legal bem feito contra o Bolsonaro. Por quê? O Lula, começou a surgir denúncias contra o Lula em 2015, né? Denúncias saíram no jornal Globo e tal. O Lula deixou o poder em 2010, demoraram 5 anos para começarem as denúncias que vinham surgindo contra o Lula começarem a produzir efeito. Em 2015, a Polícia Federal começou, na verdade, o Sérgio Moro, a Lava Jato, começou a investigar o Lula pelo caso do triplex.
O Lula foi ser preso 3 anos depois, em 2018, né? Só que no ano seguinte, em 2019, ele foi solto, porque o processo foi feito muito rápido contra ele e não tinha provas, claro, não tinha provas. Mas você veja que o caso do Bolsonaro é idêntico, só que contra o Bolsonaro está cheio de provas. E aí um processo bem feito, o processo contra o Lula, ele foi feito rapidamente e não adiantou nada. E, na verdade, qualquer processo que for feito muito rapidamente e não tiver provas cabais, ele vai acabar, se provocar uma prisão, pode até provocar, porque prender você prende. O duro é sustentar depois, porque quando chega à justiça, por exemplo, vão dizer que o Bolsonaro mandou invadir os prédios do STF, do Congresso e tal. Tá bom, ele mandou invadir. Onde é que está a prova de que ele mandou, que não foi... Como ele não estava no Brasil, Bolsonaro já saiu do Brasil para se afastar da possibilidade de ser acusado pelo golpe. Não é? Isso está muito evidente para todos nós, tá? Mas não dá para você chegar na justiça e dizer, tá na cara, é óbvio isso. Não, você tem que provar, tem que ter uma coisa que eles chamam de ato de ofício. Ou seja, alguma medida que o sujeito tomou que prova, não é uma opinião. Tá na cara que ele fez, entendem? Então o Dr. Pedro Serrano vai explicar tudo isso para nós, e eu acho muito importante, porque de qualquer forma ele vai explicar isso no momento que as coisas estão andando. Só que tem um período ainda para andar, não vai acontecer amanhã, nós não vamos acordar amanhã de manhã com o Bolsonaro atrás das grades. Está indo o processo, é bom que seja assim, é bom que ele tenha, inclusive para efeito de satisfação à comunidade internacional, para mostrar que aqui foi tudo bem feito, com todo cuidado, que ele teve toda a chance de se defender. Isso é importantíssimo até para a imagem do Brasil, minha gente. Nós vamos entender tudo isso hoje. Bom, o fato é que estava em dúvida quem ia ser escolhido, e foi escolhido o Leandro Almada para suceder o atual delegado que concentra as investigações. Leandro Almada é o delegado que desvendou o caso Marielle. A Polícia Federal prepara a mudança na DIP, que é a Diretoria de Inteligência Policial, setor que, sob a gestão do diretor-geral André Rodrigues, concentrou os inquéritos envolvendo Bolsonaro. O atual diretor, Rodrigo Moraes, foi indicado para ser adido em Londres e deixará o posto. E o Leandro Almada vai assumir. E é muito importante essa notícia. Por quê? Porque ela mostra que o inquérito está concluído. O inquérito está concluído. Chora Bolsonaro, o inquérito está concluído. É questão de dias, de semanas. Gente, se for agora ou se for daqui a 15 dias, 20 dias, não importa, está concluído. E aqui está a prova. O destino e agora vem o lote 2. E depois tem o 3 ainda de denúncias contra o Bolsonaro. O lote 2 é o seguinte, eu não sei, vai faltar prisão para o Bolsonaro, é que não pode ficar mais do que 40 anos preso no Brasil. Mas esses 40 anos, pelas previsões, devem ser atingidos só com o inquérito do golpe, a BIM paralela, joias, essas coisas. Mas tem outros. Tem o inquérito das fake news e das milícias digitais, que está quase no fim. O inquérito sobre a trama golpista que redundou nos ataques de 8 de janeiro está na reta final e vai ser concluído nas próximas semanas. Mas não é o único na lista de prioridades da Polícia Federal. Investigadores envolvidos na apuração dizem que assim que o trabalho sobre o golpe for concluído, todos os esforços serão voltados para finalizar o sigiloso inquérito das fake news aberto pelo ministro Dias Toffoli em março de 2019 para investigar ameaças e ofensas a integrantes do STF e seus familiares, e que tem Alexandre Moraes também como relator. Na Polícia Federal impera o mesmo clima em uma ala representativa do Supremo, que considera que está na hora de encerrar o inquérito.
Está na hora de virar a página. E depois vem ainda o inquérito das milícias digitais. Esse é outro problemaço. E esses inquéritos têm um fator muito interessante, viu? Eles envolvem o Elon Musk. Nesse episódio do início do ano, com a guerra que se estabeleceu entre Moraes e o Elon Musk, o Moraes indiciou o Elon Musk nesse inquérito. Isso vai ter conclusões e consequências ao longo desse inquérito, e o STF não está nem piscando com Trump, com Elon Musk, seja lá o que foi. E a gente não pode esquecer o seguinte: o Elon Musk perdeu o primeiro round, né? Bom, o fato é que até os aliados de Bolsonaro, como o Valdemar Costa Neto, já dão como de barato que ele vai ser preso. Ele diz até que quando o Bolsonaro for preso, ele vai eleger até um poste. Não é verdade, não é? Ele diz isso achando que vai intimidar alguma autoridade. Ele vai ser preso também. Você está vendo aí 2 futuros presidiários. O Valdemar vai ser indiciado pela Polícia Federal nos próximos dias, junto com o Bolsonaro, com o Braga Neto, com o general Heleno, com o Fábio Van Garten, com os generais Paulo Sérgio Nogueira, com o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro, com Almir Garnier, comandante da Marinha. Então tem um monte. Aí você tem aquele Vacef, vai ser indiciado também, não é? No caso, bom, já está indiciado no caso das joias, vai ser indiciado em outros casos. Tem uma quadrilha enorme desses caras para ser iniciada, minha amiga, meu amigo. Tem uma quantidade enorme de gente aí que participou dessa trama golpista. Esse Van Garten tem um tal de Saad, um outro advogado que participou. Tem o pai do Mauro Cid. O próprio Mauro Cid vai ser indiciado, deve ser processado, mas a delação premiada vai tirar as penalidades dele. E, por fim, o peso da eleição de Trump em uma eventual prisão de Bolsonaro é algo que as autoridades aqui no Brasil dizem que não vai acontecer nada. O Trump diz que se comprometeu a salvar o Bolsonaro e tal, mas americano prioriza interesse americano. O que o Bolsonaro tem a oferecer, preso, inelegível, com a popularidade cadente? O que é que ele tem para oferecer ao Donald Trump? Sabe o que ele tem para oferecer? Nada, minha amiga, meu amigo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.